13, aleluias. Mateus capítulo 16, versículo 13, glória a Deus. A palavra do Senhor para nós essa noite. Quero pedir o seu silêncio, o seu respeito, que você não fique perambulando, andando pela igreja. É uma batalha espiritual que nós vamos fazer aqui, que você possa estar consciente disso, você possa estar em oração essa noite. Você que veio aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que você seja abençoado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E perguntou-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Graças a Deus. Eu acabei de ler aqui um trecho importante da palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, para você que está aqui essa noite, ela não pode ser apenas um livro qualquer. Ela tem que ser o livro para você. Enquanto essa palavra que eu acabei de ler, esse livro, a Bíblia, não for o livro para você, você ainda não conseguiu entender o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele reúne os seus discípulos, Ele reúne os seus apóstolos, e num lugar reservado, Ele faz uma reunião. Eu acabei de ler isso aqui. E Ele vai fazer um interrogatório, Ele vai fazer uma pergunta, Ele vai perguntar para os seus discípulos o que as pessoas pensavam de Jesus. Ora, Jesus era um homem que fazia milagres, Jesus era um homem da cura, Jesus era um homem da libertação, Jesus falava palavras que ninguém nunca falou, Jesus anunciou assuntos que nunca ninguém disse, a respeito de futuro, a respeito do passado. Jesus falava de parábolas, falava por enigmas, falava com uma sabedoria tão grande que às vezes ninguém conseguia entender, nem mesmo seus discípulos. Então era óbvio essa pergunta: quem que os homens pensam que eu sou? E os discípulos vão responder para Jesus o que as pessoas no dia a dia falavam com eles. O que as pessoas achavam de Jesus? E as pessoas daquele tempo, quando Jesus estava aqui em carne, aquelas pessoas achavam o seguinte de Jesus: elas pensavam que Jesus era um profeta. As pessoas pensavam que Jesus era um grande homem do Velho Testamento, como Elias, que fez cair fogo do céu. Outros achavam que Jesus era Jeremias, um profeta poderosíssimo de Deus. E outros pensavam que Jesus era João Batista, João que batizava nas águas do Rio Jordão, que havia sido morto, mas que alguns acreditavam que ele havia reencarnado em Jesus, e eles pensavam que Jesus era João Batista. Ou seja, os homens, ao verem os milagres, ao verem as curas, ao ouvirem as palavras da boca de Jesus, eles tiravam uma conclusão. Eles concluíam que Jesus era um grande homem,
era um profeta, era um mestre, era um rabi, era um homem de influência, era um homem que tinha contato com Deus, era um homem que tinha a profecia de Deus, era um homem que falava face a face com Deus. As pessoas achavam isso em Israel. Aqueles milagres que Jesus havia feito, aquelas palavras que Jesus havia anunciado, causaram essa impressão no coração e na mente das pessoas daquele tempo, de que Jesus era um grande profeta, de que Jesus era um grande homem. Mas agora que Cristo sabe o que as pessoas de Israel pensavam a respeito dele, Jesus faz outra pergunta aos seus discípulos. E Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, meus discípulos? Vocês, meus discípulos que andam comigo já há 2 anos e meio, e vocês têm visto os milagres que eu tenho feito, e têm ouvido as palavras que eu tenho pronunciado. Vocês, meus discípulos, qual a conclusão que vocês tiram de mim? O que vocês pensam que eu sou? E os discípulos ficam em silêncio. Mas Pedro, que sempre foi um discípulo assim, hiperativo, ele sempre esteve na frente. Pedro, que sempre tomou a frente de tudo, Pedro dá a resposta para Jesus: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ao ver Pedro pronunciar essas palavras, ao ouvir que essas palavras haviam saído da boca de Pedro, Jesus diz: isso não vem de você, Pedro, isso não vem da sua mente, não vem da sua carne, não vem do seu sangue, não vem da sua alma, mas foi o Espírito Santo que te revelou isso. Pedro, por mais que era um discípulo pecador, um discípulo que andava com uma espada na bainha, Jesus pregando de amor, Jesus pregava de compaixão, de misericórdia, e o discípulo número 1 de Jesus, ele andava com uma espada na bainha. Se fosse nos dias de hoje, a arma mais letal daquele tempo, a arma mais assassina daquele tempo, era a espada. A última tecnologia em armas daquele tempo de Cristo era uma espada. Se fosse nos dias de hoje, é como se Jesus estivesse pregando aqui e Pedro estivesse com um revólver na cintura. Pedro era um discípulo que não se desarmou. Era um discípulo que andava com a arma mais letal daquele tempo, como um fuzil hoje. Mas Jesus nunca chegou em Pedro e o argumentou a respeito da arma que ele carregava. Jesus nunca chegou em Pedro e diz assim: Pedro, eu estou pregando de amor e você me envergonha, porque você fica do meu lado nas palestras que eu dou, você fica do meu lado nas pregações que eu prego, e eu pregando de amor e de compaixão, e as pessoas veem você com uma espada, com um revólver na cintura. Pedro, tire esse revólver, tire isso da sua vida. Jesus nunca tocou nesse assunto, porque Jesus sabia que o Espírito Santo estava trabalhando na vida de Pedro. Assim como Deus tem trabalhado na nossa vida, e nós não nos transformamos de uma hora para outra, nós não mudamos assim. Ninguém vem para a igreja e ouve uma vez só a palavra e se torna um santo. Não, tem pessoas que vêm para a igreja e vai tendo um processo de cura interior, de transformação, de mudança. Então tem pessoas que vão abandonando os vícios gradativamente, vão abandonando as palavras torpes, as palavras obscenas, gradativamente vão deixando de desrespeitar as autoridades, os pais, as mães, devagar, porque o Espírito Santo está ministrando nele. Pedro era esse discípulo, mas Pedro tinha um coração que os outros discípulos não tinham. E por mais que ele não tinha entendido que ele não tinha que andar com uma espada na cintura,
Ele não tinha compreendido ainda que ele tinha que se desarmar e andar pelo amor. Ainda assim ele tinha um coração diferente dos outros, ele tinha um coração aberto para Deus como nenhum outro. Então o Espírito Santo veio e revelou para Pedro quem era Jesus. Quem é Jesus? E eu quero dizer para você quem é Jesus. O que Pedro disse pelo Espírito Santo é a melhor explicação do que é Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus não é um profeta, um rabi, um rabone, um rabino. Jesus não é um mestre, um senhor, um doutor. Não. Jesus não está na categoria de profetas. Jesus não está na categoria de grandes homens. Jesus, Ele é Cristo. Nós chamamos Jesus e o sobrenome dele é Cristo. Jesus Cristo. Cristo é uma palavra grega que quer dizer o ungido de Deus. Cristo é uma palavra que quer dizer, a etimologia da palavra Cristo é o ungido. O ungido de Deus. O ungido de Deus para salvar. O ungido de Deus para libertar. O ungido de Deus para transformar. Ele é Cristo e Ele é Filho do Deus vivo. Ele veio do próprio Deus que vive para todo sempre. Eis aqui a questão da nossa vida espiritual, da nossa maneira de viver nessa terra. O que Cristo é para você? Para muitos desse século, desse mundo capitalista, desse mundo de ganhar, de lucrar, de sempre querer, para muitos Cristo é alguém que tem que prosperar, é alguém que tem que trazer dinheiro para nós. Para outros que estão enfermos, que estão doentes, que estão debilitados, Cristo é um médico que cura as doenças. Para outros que estão com a vida amarrada, com os caminhos fechados, com as portas trancadas, Cristo é um solucionador de problemas. Para outros que estão com depressão, com síndrome do pânico, angústia, tristeza, vazio, Cristo é um grande psicólogo. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que receberam a salvação, Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele pode ser o nosso Deus que prospera. Nós chamamos isso de Jeová Jirê. Ele pode ser o Deus da paz, o Jeová Shalom. Ele pode ser a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele pode ser Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas acima de tudo isso, acima de ser Deus que cura, acima de ser Deus que dá vitória, acima de ser Deus que prospera, Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. Os outros diziam, as pessoas diziam, Ele é um grande profeta porque Ele cura, Ele é um grande profeta porque Ele faz milagres, Ele é um grande profeta, Ele é um grande rabi porque Ele pronuncia palavras que são sobrenaturais. Mas Pedro disse, Jesus, para mim, o Senhor não é um profeta, o Senhor não é um rabi, o Senhor não é um sábio, o Senhor não é um guru, o Senhor não é nada disso. Para mim o Senhor é Deus, o Deus vivo. Para mim o Senhor é o Cristo que salva. Jesus olha para Pedro, porque isso é uma revelação. Isso é uma revelação não da nossa cabeça, não da nossa mente,
Mas como Cristo disse, isso é uma revelação que vem do Espírito Santo, isso é uma revelação que vem do próprio Deus, isso não pode vir da nossa carne, isso não vem da nossa mente. Esse entendimento que eu estou passando para vocês, só pode ser gerado no nosso espírito, no nosso coração, é algo que vem do próprio Espírito Santo, é um contato de Deus comigo, um contato de Deus com você, um contato pessoal que Deus tem conosco. Então nós descobrimos quem é Deus. Jó ainda que era um homem temente a Deus, que era um homem que respeitava a Deus, um homem que fazia sacrifícios a Deus, um homem que ofertava, um homem que dizimava, um homem que perdoava, um homem que ajudava. Ele passou todo aquele perrengue que você conhece, a história de Jó, que ele perde os filhos, ele perde as fazendas, ele perde o nome, ele perde a saúde, ele perde tudo. Mas no fim de tudo, Jó diz assim: eu só ouvia falar desse Deus, eu só ouvia falar desse Deus, mas hoje eu conheço quem é esse Deus. Enquanto a gente não entende que Jesus é o Deus da salvação, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é ungido para salvar, e Ele é o Filho de Deus, Ele está acima de tudo e de todos, nós só ouvimos falar de Deus, nós não conhecemos a Deus. Mas quando nós entendemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós nos tornamos igreja de Deus. Diga aí para o teu irmão: igreja de Deus. A igreja não significa essas paredes aqui. A igreja, isso aqui é o prédio que nós construímos com muito sacrifício e esforço para fazer os cultos, para não pagar aluguel, porque nós pagávamos um aluguel exorbitante. E hoje quem paga aluguel está com muita dificuldade, principalmente em Olímpia, onde o aluguel é caríssimo. A gente pagava 4 mil de aluguel. A gente construiu esse prédio para glorificar o nome de Deus, mas Deus não é esse prédio, Deus não é esses vidros aqui da nossa fachada, Deus não são essas cadeiras e nem esse microfone, Deus não é esse espaço físico. A igreja não é esse espaço físico. A igreja, eu vou resumir para você o que é a igreja. A igreja são pessoas. A igreja são pessoas que entenderam que Jesus é o Cristo, o ungido para salvar, que é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Isso é a igreja. A igreja somos nós. Deus não habita em edifícios construídos pelas mãos de homens. Deus não habita. Você pode ir lá no templo de Salomão, que o Edir Macedo fez, e ele pode falar que Deus está lá dentro, mas Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso é bíblico, está em Atos, está no Velho Testamento, está em um monte de versículos da Bíblia. Está falando: eu não habito, Deus falando, em templos construídos por mão de homens. Pode dizer que é o prédio mais lindo, maior, a cidade não sei de qual, pode-se falar o que quiser. Eu posso falar que aqui Deus habita aqui dentro, mas Deus não habita aqui dentro desse prédio. Deus habita dentro de nós, seres humanos. Eu sei que talvez irrita as pessoas eu falar isso, porque até se eu fosse ignorante me irritaria, porque o sacrifício que eu tive para construir isso aqui, e hoje eu falar que Deus não habita aqui, que Deus habita aqui, precisa ter uma revelação para entender isso. Nós somos a casa de Deus. Nós fomos chamados para ser a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus presente. Se alguém disser assim: Deus está lá em São Paulo, não acredite. Se alguém falar: Deus está lá em Jerusalém, não acredite. Porque Deus está em nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja. Jesus disse: Pedro, você entendeu? E a partir do momento que você entende que eu sou Cristo que salva, e eu sou Filho de Deus, Pedro, você entendeu, você recebeu a pedra que vai te edificar. Tu és Pedro,
e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo: sim, você entendeu, você é Pedro. Pedro é um nome grego, é um nome. Essa conversa de Cristo com Pedro, hoje nós teríamos o relato de Cristo apontando assim o seu dedo indicador para Pedro e dizendo: tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre essa pedra, Jesus apontando o dedo para si mesmo, e sobre essa pedra, Jesus estava falando de Petros, uma palavra grega, Petros, rocha. Jesus estava dizendo: e sobre essa pedra, no grego original quer dizer rocha, e sobre essa rocha, tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre mim, eu vou edificar a minha igreja, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno, Pedro, não vão prevalecer contra ela, não vão. Nós somos pedrinhas, mas nós estamos edificados nessa rocha, chamada Jesus Cristo, e nós fazemos parte dessa igreja de Deus, do Deus vivo. E quando nós fazemos parte da igreja do Deus vivo, sendo uma pedrinha dentro, inserido, alojado, acoplado nessa rocha que é Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra nós, não prevalecem. Jesus está falando, Jesus está dando uma metáfora para nós. Jesus está falando de que o inferno tem portas. Jesus está dizendo: e as portas do inferno, ou seja, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos não para o inferno, mas para as portas do inferno. E Jesus está dizendo assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Isso quer dizer que o reino do inferno não pode suportar a igreja de Deus, que o reino do inferno não pode prevalecer e vencer o Filho de Deus. Pode se levantar o inferno contra você. Você vai entrar no Salmo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Pode fazer a pior das maldades contra você, as portas do inferno não prevalecerão contra você, porque você é a igreja do Deus vivo, alicerçado no alicerce chamado Jesus Cristo. Então existe uma diferença entre nós lutarmos contra o inferno sem ser igreja, e lutarmos contra o inferno sendo igreja. Não sendo igreja, não entendendo quem é Jesus, porque para você ser igreja, você tem que entender quem é Jesus Cristo. Para você ser igreja, você precisa entender que Jesus Cristo é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Quando você entende isso, você imediatamente se transforma no edifício de Deus, na igreja de Deus, e aí as portas do inferno não prevalecem contra você. Mas qualquer um que não é igreja pode se levantar contra o inferno. Qualquer um que não entendeu quem é Jesus pode se levantar contra o inferno, mas não vai conseguir vencer o inferno, porque só tem um tipo de gente nessa terra, só tem uma espécie de ser humano nessa terra que pode vencer o inferno. Não são os evangélicos, são os filhos do Deus vivo, aqueles que entenderam quem é Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa entender quem é Jesus. Com 16 anos eu entendi quem era Jesus. E entender quem é Jesus nos faz ser igreja de Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer mais contra você. Quero que você feche os seus olhos agora. Abre teu coração. Abre teu coração agora. Você entendeu a palavra? Uma palavra curta para você entender.
quê? Você precisa entender quem é Jesus.